Couto Oficial, tanto no YouTube quanto no Facebook e agora no Instagram. Mas é claro que você vai nos ver em todos os canais. Hoje nós viemos para um momento especial, local maravilhoso, Eduardo Monteiro de Paula e eu vamos mostrar um pouquinho desse local maravilhoso para falar para você de algo que para nós é muito emocionante. Hoje o Dudu escreveu um artigo maravilhoso do Dudu. Primeiro, boa tarde, né, Dudu? Vamos andando, Gilmazinho. Bom, vamos fazer o seguinte, o Gilmazinho pode mostrar no ambiente. Salve, salve, obrigado pela presença de vocês. Nós estamos hoje estamos hoje no balneário de Manaus, né? Afinal de contas, esse é o local onde todos nós, da população inteira, para cá, para se divertir. É uma praia maravilhosa que você tem local de futebol, de voleibol, de futevôlei, algumas vezes rugby, muitas vezes judô e agora muito utilizado nas academias, né? Para fazer... Salve, salve, tudo bem, garoto? Olá, saúde. Para fazer exatamente o exercício, o funcional. Hoje você tem um número gigantesco de pessoas que fazem funcional aqui na Ponta Negra. Lamentavelmente, estamos passando por esse momento que não depende da gente, né? Que é o momento em que as pessoas têm que ficar em casa, têm que se proteger. Nós aqui estamos num ambiente aberto, estamos sem máscara por causa disso, no ambiente aberto, onde temos, graças a Deus, a proteção da natureza. E aqui a Ponta Negra é sim o berço de tudo que é de lazer da nossa cidade. Alguns anos atrás entrou numa reforma monstruosa. Na verdade, essa praia tem várias histórias, né? A primeira história, você só chegava aqui de barco, né? Sim. Depois criaram uma ruazinha de barro e nessa trilha todo mundo vinha para cá. E depois de passar a trilha, nós começamos a fazer, começou a se investir, a começar a ter um barzinho, um pequeno restaurante, tal. Até que um dos governadores resolveram fazer a praia ser permanente. Salve, salve! E o que é uma praia permanente? É que, como a praia natural da Ponta Negra, na época da encheia, ela ficava coberta, uma das autoridades constituídas resolveu colocar algumas toneladas de areia na beira da praia e ela é permanente. O Gilmazinho vai mostrar. Ou ela fica grande, ou ela fica pequena, dependendo da época do ano, né? Então, vamos encostar aqui, que até que eles podem mostrar a praia e a gente. E aí, o camarada começa a ter uma utilização socioeconômica do ano inteiro da praia aqui na Ponta Negra. E aqui muitos e muitos eventos, eu me lembro quando na inauguração, Gilmar, nós tivemos aqui motocross, bicicross, uma transmissão à noite, corrida de eventos, vários campinhos de futebol que estão hoje todos parados. E o Gilmazinho está mostrando as coisas mais lindas. Aqui talvez seja o mais lindo pôr do sol da cidade de Manaus, porque fica na nascente do Rio Negro, né, que o Rio Negro corre nesse sentido. E do outro lado uma bela de um paisagem do Iranduba que a gente pode encontrar. Então a Ponta Negra é sim o nosso cartão postal, é o nosso balneário, Gilmar. Dudu, hoje, na verdade, nós entramos nessa live um dia diferente, sexta-feira, e nós entramos nessa live porque nós finalizamos um trabalho que é a adequação e na verdade a produção de um artigo maravilhoso que você vai ver tanto no Jornal em Tempo, Jornal do Comércio, nós estamos no portal do Jorge Cúrcio, estaremos também no portal Olá Salve Salve, que é um artigo lindo, que eu fiquei muito emocionado, por isso que eu digo, não, Dudu, nós precisamos gravar alguma coisa, porque eu vi, nós fizemos a adequação e depois eu vi a matéria do jornal no dia que foi a inauguração do ginásio Aristófano Antoni. Você que não sabe qual é esse ginásio, é o ginásio do Rio Negro. Então eu fiquei muito emocionado de, pô, Dudu, nós precisamos chamar as pessoas para que as pessoas possam ter a oportunidade de ler. Ou no Jornal em Tempo, agradecer a Rosângela, lembrar do Mozaniel, né, do Marivaldo, da Glaucia, que estavam no início desse trabalho durante a pandemia. No Jornal do Comércio, né, com o Jorge, trabalho bacana, e lá com o Paulo, lá no portal Lá Salve Salve, que é uma homenagem a você. Então, eu fiquei muito emocionado, eu queria que você falasse desse artigo, que é um artigo lindo, ficou lindo, você lembrou de momentos memoráveis e principalmente as pessoas vão ver as imagens. O meio de comunicação que explorar essas imagens vai ter um material fantástico. É verdade, o Rio Negro é um clube centenário, né? Aliás, tem mais de 100 anos, na verdade. O Rio Negro fez parte do desenvolvimento da cidade de Manaus, foi referência
da sociedade presente. Então você teve o Rio Negro, que tem um patrimônio lindíssimo, que infelizmente está passando agora por um processo econômico muito grave, mas a projeção da sede do Rio Negro, de alguma coisa de arquitetonicamente muito bonito, tombado pelo patrimônio histórico, tem o Salão dos Espelhos famoso, onde realmente são vários espelhos, né? Um salão oval com iluminação que ela fica encoberta, não tem iluminação direta, que era o máximo da tecnologia da época. E onde a sociedade a arquitetura. Todo mundo ia para lá, a ponto de que passou aqui uns presidentes dos anos 60 para trás iam para o Rio Negro. O Rio Negro sempre tinha a Miss Amazonas, teve Miss Amazonas, a mais famosa de todas nós foi a Terezinha Morango, né, que os mais novos logicamente não vão lembrar, porque só recentemente a gente voltou a ser Miss Brasil, né? Mas serve de material de pesquisa, para você que é novo, vai conhecer a Terezinha Morango, quer dizer, é bom lógico. E aí, nos anos 70, o clube já tinha piscina, que foi uma das coisas muito raras. O Rio Negro é o berço de quase todos os esportes do Amazonas. Já contamos isso várias vezes, vamos repetir, foi lá que nasceu para a Sociedade Brasileira do Jiu-Jitsu, né? Nasceu lá, quando um dos mestres do Jiu-Jitsu mundial esteve por aqui, daqui foi para Belém, Belém formou a família Gracie, né? A família Gracie transformou-se numa grande referência do mundo inteiro, mas na verdade começou aqui, de Manaus foi para Belém. A esgrima, né? Uma coisa que a alta sociedade amazonense tinha aulas de esgrima, né? Aulas de esgrima, polo aquático. A piscina do Rio Negro, ela é na prática, tecnicamente falando, ela era mais um tanque do que uma piscina, porque na época a tecnologia era simples, faz um buraco e enche d'água. Né? Era aquilo. Mas lá, devido à sua profundidade e o volume d'água, é a piscina do estado do Amazonas que mais volume d'água tem. Então quem treina naquela água mais pesada tem a vantagem de entrar quando a água mais leve, ele acaba se saindo bem. Teve aqui Aqualoucos, pouca gente sabe o que é Aqualoucos, né? Aqualoucos é um grupo de atletas que fazem saltos ornamentais, que fazem tipo brincadeiras e que parece erros e acertos, mas na verdade todo mundo bem treinado e tal, e que eu fiz parte de Aqualoucos, né? Eu não era um bom nadador, mas era um bom jogador de polo aquático porque eu tinha muita resistência. E não sei se somado que eu jogava handebol, então tinha muito equilíbrio com a mão e etc e tal. E lá no Rio Negro nasceu o handebol do estado do Amazonas numa quadra aberta. Que nós também já contamos em outra vida. Contamos outra vida. Está no portal Olá Salve Salve. Olá Salve Salve. E aí o presidente do clube era o empresário Wesley Ferreira, um empresário que adorava futebol, adorava o esporte, resolveu fazer um investimento maior. E aí construiu um ginásio para capacidade de 3.000 pessoas, que fica ao lado da sede do clube, com toda a tecnologia e modernidade que existe. E esse ginásio, ele queria inaugurar em Alto Estilo. Eu acho que só para corrigir, não é por maldade não. Nós escrevemos para 2.000 pessoas, é isso? 2.000 pessoas. Isso, porque o Dudu falou 2.000 pessoas. E eu me lembro bem que na inauguração apareceu o dobro. Sim, Manaus era um ovo. O que acontecia em Manaus, todo mundo estava presente. Então, e você não tinha como controlar, a quadra ficou cheia em volta, etc e tal. E o Wesley Ferreira, muito inteligente, fez uma programação vasta. Primeiro, o Rio Negro era exemplo de esporte em toda modalidade. Então ele meteu aí voleibol, as meninas da basquetebol, as ginastas que tinham sido campeã brasileira no ano anterior. E como o Rio Negro, no ano de 74, tinha sido campeão brasileiro, ganhando a Sumov, que era um grande nome. De futebol de salão. Futebol, não é futsal. Era futebol de salão, bola pesada, o desporto da bola pesada. E o Gilmar pode até explicar melhor a diferença entre o futsal e o futebol de salão, né, Gilmar? Pois é. O futebol de salão, ele era administrado pela Fifusa. A FIFA, em algum momento, só para contar com mais tempo, a FIFA viu a explosão do futebol de salão e resolveu encampar e transformar o futebol de salão. Na verdade, criou o futsal. Só que, como a abrangência do futsal foi tão grande, porque era praticamente similar ao futebol, aí foram migrando as equipes que jogavam futebol de salão para dentro do futsal. Aí a Fifusa assumiu
Não sei nem se ainda existe, mas Não, agora foi tem incorporada. futsal, então Foi incorporada. e aí ficou o futsal mesmo, que é o que nós jogamos hoje. E a bola, na época, era uma bola Muito pesada, pesada, não exatamente, quicava, né? Pô, duríssimo. Você tinha uma estratégia muito interessante, né? A gente ficava lá, quem ficava atrás tocando bola para um lado, para o outro. Na primeira folgada que tinha, mandava bicuda. Era bicuda, né? Bicuda. E era bicuda mesmo, tinha que ser bicuda. Raramente alguém cabeceava, era muito raro, porque é uma bola pesada, forte. Muito, né? Não podia entrar na área. Gol Era só fora, do goleiro. Você podia entrar, mas não podia fazer gol dentro da uma área. área de 4 metros. Tranquilo. Hoje são 6. Então, o futsal, para o futebol de salão, mais ou menos essas são as ideias, mas basicamente Lateral uma estratégia, a estratégia da FIFA para transformá-lo num jogo próprio. Sim. Isso mesmo, naquela época botava lateral com as mãos, era bem diferente, bem característico. E bom, aí é isso. Na época eu era presidente da FAUD, Federação Amazônica de Divórcio Universitário. O Wesley me chamou para a reunião e disse, Dudu, é o seguinte, eu vou inaugurar o ginásio, como o Forte do Rio Negro agora é o futsal, que é campeão norte-nordeste, e era pré-brasileiro. Ele disse, não, eu quero que tu traga um time de futsal para jogar aqui na inauguração. E eu fui para os Jogos Universitários Brasileiros e o campeão foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FERJ, né? O FUERJ. Gama Filho. Não, foi a FUERJ. A FUERJ foi campeã brasileira. E eu fui lá, fiz o convite e ele me só deu o seguinte: 99% desses jogadores aqui são da Gama Filho. Se forem com o nome de Gama Filho, a Gama Filho paga as passagens e tudo. Ora, então, mano, fomos lá com o reitor no Rio de Janeiro e o reitor plenamente aceitou a parada e mandou a equipe do futsal. Nós tínhamos aqui uma equipe fortíssima mesmo. Você tinha o Bernanda, o Álvaro Mexinho, que era um craque de futsal, um cara fora do comum. Marreca, para quem se lembra, essa é uma história maravilhosa. Marreca era assim, tipo um Zico do futsal, era um gênio de uma família muito importante da cidade, mais importante esportivamente falando. O Berdana é uma família histórica na nossa cidade, praticaram praticamente tudo. Um dos irmãos criou praticamente a história do Olímpico Clube. Os Antoni também, né? Aí tem o Flávio Antoni, Mário Costa, era um elenco muito forte, casa cheia. Muniz, então, Muniz tem uma história linda no nosso esporte. Em síntese, esse jogo acabou fazendo história porque nós tivemos... Eu vou dar uma sugestão para o Gilmazinho, posso? Gilmazinho, dá uma virada para cá, vem para cá, Gilmazinho. Porque eu acho que o pôr do sol vai deixar esquecer que nós estamos falando, né? Mostra lá o pôr do sol, eu estou falando. Fica à vontade aí, vamos mostrando para lá. Vamos mostrando. Bom, e resumindo a história, entrou na quadra aí um calor infernal, um barulho gigantesco, jogando dentro de casa, mas não teve jeito. A Gama Filho era uma grande equipe, era uma seleção brasileira mesmo, era a seleção brasileira, e foi 4-1 o jogo. 4-1 o jogo. Mas o que fica na memória de todos nós, e é isso que eu digo, que a gente defende, eu tenho certeza que o Gilmar defende a mesma coisa. O que nos entristece é quando você tem um time melhor e perde para um outro pior. Sim. Aí você fica com raiva porque sabe que podia ter ganho e não ganhou. Agora, quando você encontra um elenco adversário de alta potência, você tem mais aquele para onde ir, pô. Não é? Naquele dia foi uma aula de futsal. O limite do futsal do Amazonas estava no seu ponto mais alto e o outro era muito melhor. Ganhou até com relativa tranquilidade. Não quer dizer que o pessoal de Manaus arriou o fardo, não, senhor. Brigaram até o final. 4-1, resultado de uma festa, aplaudido por todo o público, fez a história do Amazonas. E é isso que o Gilmar conta pra gente. Nós conseguimos o resgate do Genar da época, que tinha a presença de algumas pessoas muito importantes, né? Que foi o Wesley Ferreira, presidente, o João Bosco Ramos de Lima, que era o vice-presidente diretor do Nacional, um grande incentivador do futebol do Amazonas. O João Bosco Lima foi uma pessoa que morreu precocemente, era um cara extraordinário na ajuda do nosso futebol. E o grande Jorge Teixeira. Prefeitão. Jorge Teixeira, prefeito, um homem fundamental na terra, na história do Amazonas, não tenho a menor dúvida disso.
Jogador de voleibol? Além de um grande jogador de voleibol, foi ele que introduziu o vôlei de praia no Amazonas, né? Ele virou diretor e já era diretor do clube militar, CEAM, ali no São Jorge. No CIRMAN. Ele foi o diretor do CIRMAN, militar, mandou construir 2 quadras de voleibol de praia e implantou o voleibol de praia no Amazonas. Ele era um jogador de voleibol excepcional, aí ele procurava os amigos, mas vamos jogar um vôleizinho de praia? Era assim mesmo. E vai ser quarta-noite, não tinha nada lá, quarta-noite. Começou assim. Depois virou outro problema. Temos hoje o Luizão, que é dos campeões. Falaria 1 hora aqui a respeito desses jogadores e pode ter certeza, essas pessoas não são importantes. Se hoje nós vivemos esta alegria, é porque foram eles que plantaram a semente. E eu fico mais feliz agora, Gilmar, tanto quanto, de ver o Jefferson Oliveira, que é o atual presidente, que é um desportista, fazendo a reforma de todo o clube, embora o clube entre numa fase de leilão. Se você for no Ginásio Negro e deveria ir, você vai ficar surpreso com o que ele fez. Ele fez uma coisa extraordinária. Ele teve 2 pontos muito importantes. Primeiro, fazer uma quadra preta é uma coisa muito rara. Você não vai encontrar nenhuma quadra preta, né? Eu não sei se eu passei por vários lugares. Eu nunca vi uma quadra preta. Mas o que ele fez? Ele fez o piso preto e foi lá no teto e tirou todas as telhas, telha sim, telha não, e colocou telha transparente. Então ele salva energia e cria uma imagem fantástica na quadra. Então, preto e branco. Preto e branco, é isso mesmo, que são as cores do Rio Negro. E ele faz com o Ginásio Rio Negro, na verdade, uma implementação da reforma inteira que ele fez na sede, na piscina. A gente só lamenta que houve um ano e um dos diretores, que eu não me lembro quem foi, que por uma questão de segurança mandou tirar o trampolim, né, que eram 3, em 3 níveis, que era o único clube da cidade com 3 trampolins. Alguém tirou, nunca mais jogaram fora, destruíram, mas é uma parte histórica da nossa cidade. Então, isso aí, eu acho que vai. Eu só quero que vocês me deem o tempo para que a gente não extrapole demais, para ficar o negócio como nós tínhamos combinado, mais ou menos 30 minutos, para a gente ter a ideia mais ou menos, para nós não extrapolar. Mas e aí, Dudu, eu fiquei muito emocionado porque... 33? Tá bom, beleza, tá jóia, o Gilmarzinho tá falando aqui. Eu fiquei muito emocionado porque eu também passei como diretor de futebol do Rio Negro, e quando você coloca o seguinte, quando você entra no Salão dos Espelhos, quando você entra na sede, se você forçar... Mostra a moçada andando de bicicleta ali, olha que legal. O pessoal tá ali, tá. Vamos lá, Gilmarzinho, mostra ali. Pode à vontade, Gilmarzinho, pode virar para lá, fica bem à vontade, tranquilo. Não, pode colocar, pode mostrar o rapaz. Pode... Nós vamos continuar falando e o pessoal vai mostrando à vontade. Vai mostrando lentamente, vai virando lentamente, Gilmarzinho. Que eu também estive por lá, vocês assim, quando a pessoa, se você chegar lá na sede do Rio Negro, no ginásio e tal, se você forçar a imaginação, aí você vai ouvir aquela... Em qualquer esporte, o Rio Negro é o mais forte. É verdade, cara, é verdade. Eu fiquei assim, puta merda, é mesmo. E quando eu mandei o artigo para Rosângela, eu disse assim, Rosângela, quando você olhar as fotos, você vai se sentir no ginásio, porque tem foto do ginásio, com as meninas fazendo a... Porra, eu fiquei... É um negócio que arrepia, né? Porque a gente, quem vive do esporte, sabe o que representa um clube como o Rio Negro, com aquela sede linda, num local lindo que representa muito para a população amazonense, que é a Praça da Saudade. E tem muita história em volta do Rio Negro. O Rio Negro tem essa história fundamental da nossa terra, onde a gente pode ter uma possibilidade de ver todo o filme da história do Amazonas passa por ali, né? Pouca gente sabe, porque o nome da Praça da Saudade, porque lá foi, na verdade, o segundo, mas o primeiro grande cemitério de Manaus ali. E quando se construiu, as pessoas perguntavam, mas puxa vida, tem um monte de gente enterrada aqui e tal. Aí alguém teve a brilhante ideia, vamos chamar de Praça da Saudade. Porque Manaus era limitada à época, antes da inauguração do Rio Negro, e até ali, aquela ruazinha ali mesmo. O cemitério normalmente fica à margem da cidade. Então essa história a gente conta da Praça da Saudade. Houve uma época em que o governador Plínio Ramos Coelho, nacionalino doente, presidente do Rio Negro, conto 1000 histórias. Uma vez estava jogando Rio Negro e Faixa, o Nacional e Faixa, e aí ele achou que não foi pênalti. Ele era o governador, ele desceu, para o jogo, sabe? Desmarca o pênalti, dizendo para o juiz.
Mas governador, desmarca o pênalti, pô. Não foi pênalti, eu vi que não foi. E aí o cara desmarcou o pênalti. Não tinha VAR, porra. O governador foi lá e desmarcou o pênalti, acabou. É ou não é? Então, por aí você vê como o esporte tinha uma importância dentro da cidade, dentro da coletividade, dentro... Eu falei tanta coisa que quase que ele cai. Tá perdoado, Marcos, você tá perdoado. Vamos andar um pouquinho aqui, mostrar um monumento ali. Pode ser, Gilmarzinho? Vamos mostrar um monumento, porque a gente vai ter que ir de costas, porque ele ficou por trás, né? Poderia ter passado. Olha lá a quantidade de manga, mano, velho. Mostra lá. O pior de tudo é aqui, Dudu. Dá uma olhadinha atrás aí, Gilmar. Vem cá, Gilmarzinho, vem ver. Olha como é que tá ali embaixo. Lá embaixo, mostra lá. Chega, lá embaixo. Tá bonito. Olha lá, de manga no chão. Pai. Já mostraram a ponte? Vocês já mostraram a ponte? Olha que coisa. Ainda não? Vamos lá, Gilmarzinho, tenta lá. É só virar pra lá, sem problema nenhum. É maravilha, oh, coisa boa. Isso, Gilmar. Ah, olha Tá que lindo coisa. demais. Aí vai virando para a direita, Gilmarzinho e Marcos. Vai em frente. Olha lá, o pôr do sol é só para fazer o pessoal ficar na covardia. O pessoal ficar na vontade, meu irmão, coisa boa. É bom que o pé base do Gilmarzinho ele vai dar um nó, já. É isso aí, né? Não se preocupe não, Gilmarzinho, é ao vivo é assim mesmo. É assim mesmo. Então vocês voltem, vocês dois voltam para a esquerda. Um mostra o outro ali, ó, tá vendo? Aí, tá aí pronto, aí só para ver, o Marcos está trabalhando, nós estamos trabalhando. Vamos lá? Aí, tá Dá uma volta ao contrário, dê uma volta ao contrário e vamos continuar aqui para mostrar para vocês. Mas vamos lá, Dudu. Então, esse foi um momento que já praticamente no final do artigo, né? Isso. E que você fez essa lembrança. Porra, eu me arrepiei, cara, porque assim, quando você participa de uma história, é maravilhoso. Tudo bom, garoto? Isso aí foi. Tamo bem? Vamos falando sobre a Ponta Negra. Prazer te ver, garoto. Abraço. Então isso aí para nós foi bem bacana, porque a gente acabou lembrando essa história, né, e recuperando esses... Fica de costa mesmo, rapaz, não te preocupa, fica de costa. Que a gente ficou lá no Rio Negro. Então, foi um momento legal. Gostei demais. Não, eu acho que é assim que você resgata o amor e a estima da cidade, né? Você não adianta você apenas contar coisas novas. O que se conseguiu aqui é uma construção de uma história. Então vamos ver, olha, um dos monumentos que quase ninguém sabe que existe, né? Olha aqui. Como a Marinha é a proprietária das beiras de rios e mar do Brasil, é necessário você ter uma autorização da Marinha para construir patrimônios como esse, e a autorização da Marinha, né? A nossa proteção depende do posicionamento. E aqui, nada mais nada menos que o almirante Joaquim Marques de Boas, Marquês de Tamandaré, né? E aqui, com certeza, é a Praça da Marinha do Brasil, que fica aqui na Ponta Negra. As pessoas passam em volta, nem prestam muita atenção, né? Prestam muita atenção, mas é importante porque, graças a Deus, os rios e os mares são proteção da Marinha e ela tem razão para proteger a nossa vida. E aí eu acho que, mais uma vez, a história também, a pessoa entender, por que tem que ter um monumento da Marinha aqui? Porque a nossa Constituição diz que quem protege nossas fronteiras é o Exército, quem toma conta dos nossos ares é a FAB, né, Federação, como é que chama? Força Aérea Brasileira, e os nossos rios e mares tem que ser a Marinha. Que, aliás, instituições importantíssimas, especialmente na Amazônia, onde você tem uma pessoa, olha, menos de uma pessoa por quilômetro quadrado, pela extensão que tem a Amazônia. Então é necessário que a gente proteja nossas fronteiras e tal. Aí o cara, por que vai te proteger as fronteiras? Ora, é por ali que entra o tráfico, é por ali que entra a arma, é por ali que entram os terroristas. O pessoal tá doido para assumir, internacionalizar. O cara já quer internacionalizar, se não houver uma proteção, vai. E triste você achar que nós não tomamos conta da nossa terra. Isso é um absurdo. Eu não vi e não conheço nenhum caboclo dessa terra que destrua a natureza. O caboclo vive da natureza. Não, então ele sabe muito bem aquilo que faz bem para todos nós. Lógico, nós temos alguns absurdos na área desenvolvida, se é que a gente pode chamar de desenvolvida, né? Do cara invadir terras de outros, destruir a selva, coisa. Então, o que eu quero dizer em outras palavras? É o seguinte, a Ponta Negra é um exemplo de quando é bem administrado, quando é bem colocado. Eu não tenho a menor dúvida de que você tem um local apropriado para as atividades físicas
e de lazer da nossa comunidade. Voltando para o artigo, quero que a gente já comece a finalizar, temos aí alguns 5 minutinhos para finalizar. Mas vamos finalizar naquela ponta ali, para mostrar uma posição. Vamos lá? Vamos andando? Pode vir, mas vamos lá, garotos. Virem de frente e vamos andando. Pode ir mostrando aí, não tem problema não. Vamos lá, vamos andando. Só para a gente já pensando em finalizar por causa do artigo, que eu quero que as pessoas se motivem a estar conosco no portal Olá Salve Salve, no Jornal em Tempo, no Jornal do Comércio, o portal do Jorge Curso, que eu sempre esqueço, alguma coisa da Amazônia, mas desculpa, Jorge, mas vai estar lá também, enfim. E cada vez mais a gente está expandindo o local de publicação. As pessoas também, pelas histórias que você tem contado, e aí eu quero destacar que isso se deu também em função da pandemia. O trabalho começou nesse período da pandemia, de março até agora, e tem muita história bacana. Nós estamos no 24º artigo, quando nós chegarmos, já é uma promessa, eu já prometo a vocês, quando nós chegarmos no 50º artigo, nós vamos transformar isso no livro, e aí depois nós vamos pensar no nome, o que é. Mas a história do Rio Negro me chamou a atenção por causa das fotos, e eu senti, vendo, como se eu estivesse na quadra, porque aquele recorte, na verdade aquela página do jornal que você escaneou e me mandou, porra, é sensacional. Tá lá a inauguração e tal. E aí você lembrou justamente desse aspecto, da questão do hino do Rio Negro, mas principalmente mostrar a beleza que era e que está agora. Eu acho que tem outra coisa muito legal. O único jornal que tem na história do Amazonas é o Jornal do Comércio. Uhum. Você tem uns jornais mais recentes, como a própria Crítica, que tem uma história maravilhosa da nossa cidade e tal. Mas uma crítica é a metade da história do Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio, a gente sabe, fez parte do grupo Chateaubriand. O Chateaubriand foi o camarada que teve, vamos comparar assim, era o grande veículo de comunicação era o jornal. E o Jornal do Comércio, dos Diários Associados, era administrado pelo Chateaubriand. E o Chateaubriand era a Rede Globo da época. E graças ao Chateaubriand, a rádio chegou no Brasil. O que ele fez? Ele foi para a Feira Internacional em Nova York e descobriu que estava sendo o desenvolvimento do rádio. O que ele fez? Ele trouxe vários aparelhos e transmissou. Subiu ao Corcovado, botou uma antena e, no dia do aniversário da cidade do Rio de Janeiro, ele fez a transmissão de rádio pela primeira vez na história do Brasil, uma rádio. Ele foi um cara avançado para a época e com certeza criou uma história muito fácil. Então, em Manaus, o Jornal do Comércio tem praticamente 1/3 da vida do Amazonas está no Jornal do Comércio. E que agora digitalizou tudo e está disponível para quem quiser pesquisar. Eu acho isso fantástico, porque infelizmente nós não vivemos de memória no Amazonas e deveria viver. Sim. Então, o que eu conto tudo, isso são curiosidades que eu fui estudando, até em função de eu ter vivido alguns momentos históricos. E como alguém disse, mas será que só eu que descobri? Não, acho que alguém já fez antes. Sim. E aí você vai descobrindo o boxe. Tem gente que não sabe. Houve uma época que a luta livre, que chamava-se Vale Tudo, era importante no mundo inteiro. E teve Vale Tudo dentro do Teatro Amazonas, pô. Um lutador que veio antigamente chamava Barbados, né? Uhum. Que era nas Guianas. Nas Guianas Barbados, vieram para cá lutar com lutadores amazonenses. Tinha um cara chamado Tigre do Amazonas, foi o cara que trouxe o fisiculturismo para cá, pô. Que na época não era Arnold Schwarzenegger, mas era o Charles Atlas, que era o camarada que aparecia segurando o globo terrestre, o monstro. Então, tudo isso já teve aqui, nós fazemos. Então, qual é a consequência de tudo isso? Hoje algumas modalidades são destaques, são importantes, e a gente imagina, né? Eu acho que o Gimazinho não está apontando para o céu, não, ele está dizendo 1 minuto. 1 minuto, não, tranquilo, né? Tranquilo. O Gimazinho está dizendo, eu queria olhar o que ele estava me apontando. Eu quero aproveitar, ele falou isso aqui 1 minutinho, é que eu estou olhando diferente dos outros anos. Eu estava contando com o Gilmar a história quando nós estávamos vindo para cá, para o Marcos também, que desde 2016 nós fazemos uma corrida que se tornou tradicional, que é a Friends of the Amazon. Primeiro ano foi maravilhoso, tinha menos praia, mas tinha praia. 2016, 2017 não tinha praia, nós tivemos que dar um jeito. 2018 do mesmo jeito. E 2019 menos ainda. Em 2020 nós começamos a namorar, fazer mais uma vez a corrida. Mas
com toda essa bronca aí, é praticamente impossível. Mas olha, desde 2016 que eu não vejo essa praia. A praia é tão bonita como assim, né? Tão bonita, cara. Tá linda, tem areia. Só porque tem, só porque não pode fazer. Rapaz, que coisa, Dudu. Eu fiquei me lembrando aqui que eu tava contando pro Marcos e pro Gilmar. Eu digo, olha, nós fizemos aqui em 2016, é uma prova que se tornou tradicional. Hoje, ainda há pouco a pessoa estava me perguntando se vamos ter a corrida. Eu digo, eu não sei, na verdade ninguém pode falar nada. Nós tínhamos um banco numa parceria que já estava praticamente alinhavado, mas tá aí. Mas a natureza hoje nos brinda com uma praia maravilhosa, que essa água não sobe mais. E aí a experiência que nós temos mesmo, não sobe mais do que muita coisa. Ela pode subir um pouquinho mais, mas não sobe. Mas Dudu, vamos finalizar esse bate-papo aqui. Eu quero que você chame o pessoal para assistir, para ver essa matéria, esse artigo, que vai estar em alguns veículos de comunicação. Eu vou chamar a atenção, claro, para o portal Lá Salve Salve, que é uma homenagem que nós fizemos para o Dudu, mas vai estar no Jornal em Tempo, vai estar no Jornal do Comércio, vai estar eu acho que é Portal da Amazônia. Portal da Amazônia, que é o do Jorge Curso. É porque é muita coisa, a gente acaba esquecendo. Não, Diário da Amazônia. Diário da Amazônia, não esqueço do mais, meu amigo Jorge Curcio, que é um jornalista extremamente competente, histórico na nossa cidade. Obrigado, Jorge, pela oportunidade. Eu tenho certeza. E outras pessoas também estão pedindo para publicar, né, Dudu? E está disponível. Tem muita gente querendo publicar, a gente está aí, porque nós estamos contando a história do Amazonas através da cidade de Manaus, né? Então, acho que a gente encerra essa nossa participação com esses dois. Maravilha. Olha, o sol está cada vez se desenhando mais lindo. Dá uma olhada. Vamos esperar mais um pouquinho, Gilmar? Vamos lá. Porque esse sol vai sair de trás das nuvens, embora tenha nuvens mais lá atrás. Você vai ter um visual extraordinário. Pode chegar aí. Pode chegar mais perto. Deixa a gente aqui em off. À vontade, fica em off. Fica em off aqui. E repetindo a você, a gente tem ainda um largo caminho pela frente. Esse é o início de um trabalho que a gente quer mostrar. Indo aos lugares importantes da nossa cidade, mostrando os pontos. Ame Manaus. Manaus tem uma história linda. O Amazonas foi um dos berços do desenvolvimento mundial, quando teve a época da borracha, e agora tem uma representação extraordinária com a Zona Franca. Em síntese, pelo sim, pelo não, nós sempre estamos no exponencial do Brasil. Eu fico maravilhado em ver que a gente pode ter na nossa natureza a grande força. Para aqueles que acham que só a indústria é quem sustenta, não. Uma imagem como essa que você está vendo, mostrando a beleza natural. Quem fez isso foi Deus. Foi Deus. Ele faz todo dia. Todo dia ele faz isso para a gente. Você que está com, sei lá, um problema, você que está muito triste, vem para cá, sente. Isso vai refrescar a sua cabeça. A minha cidade só tem concreto? Vem para Manaus. Aqui está a natureza. E se não puder vir, curte essas imagens aí que vão estar no nosso portal, vão estar no Gilmar Couto Oficial, vão estar no Dudu Monteiro de Paula, enfim. É uma imagem que você guarda realmente na lembrança, guarda no coração. E aí eu quero finalizar, Dudu, lembrando o seguinte, que nós estávamos conversando sobre isso, a questão de agora, essa digitalização do Jornal do Comércio, cria uma possibilidade para nós de que quando nós escrevermos esse material que você está tirando da cachola, meu pai falava isso, tirando da cachola, colocando para fora, externalizando, colocando no papel, nós também possamos procurar as imagens da época, então, e, de repente consorciar aquilo que você descreveu, tirou da tua memória, colocou no papel e que está descrito no Jornal do Comércio, que é legal, vai ficar maravilhoso, isso vai ficar muito rico e as pessoas vão ter a oportunidade de se lembrar. Eu tenho certeza que a hora que o Munir, que o Bardana olhar, ler, o Mário Costa, o Antoni, as pessoas que estiverem vivas, o que viveram naquela época, as pessoas vão se lembrar, pô, eu estava lá. Então, acho que isso aí é importante porque você é a memória do nosso estado, a memória da nossa cidade, a memória de um amazônio, de um amazonense, que é você, está sendo colocada à disposição para que as pessoas possam rever e lembrar. Muitas vezes você tem alguém na sua casa que nem imagina o quanto ele foi importante para o nosso esporte. Essa valorização da prata da casa, que é um dos sonhos que nós temos no nosso trabalho. O que nós mostramos são coisas e fatos que aqui acontecem e que nós queremos que sejam valorizados. E eu estou enrolando um pouco porque eu já estou vendo o rosto do Gilmar completamente iluminado. Significa que o sol, em alguns minutos, pouquíssimos minutos, ele vai estar atravessando o Rio Negro com a sua força e com a sua intensidade. Olha o reflexo. Não tem preço que pague essa imagem.
eu acho que a gente vai parar aqui, senão eu mesmo vou esquecer que falar e vou ficar só me deliciando. Então, olha para lá, eu quero mais uma vez agradecer você, Dudu, dizer para você que é sempre muito bom rever estas informações e disponibilizar no nosso portal, nos outros meios de comunicação, e nós começamos a fazer isso durante a pandemia, que é ler parágrafo por parágrafo e transformar isso também em vídeo, porque o Dudu sempre coloca algum elemento a mais que acabou esquecendo e não dá para escrever, porque tem um Limite, limitado de caracteres, e a gente acaba também colocando isso no vídeo. Eu quero fazer uma observação, eu estou vendo aqui, a gente fica na ponta do pé, né? O Gilmarzinho ele se abaixa para filmar, né? O moleque é muito grande, rapaz. Ele está se abaixando para filmar, pode negócio. Pode contar. Vamos, Dudu, bora embora. Vamos finalizar. Vamos fazer o seguinte, nós saímos daqui e eles ficam mostrando a imagem e a gente se despede. Vamos lá? Exatamente. Vai então, por aqui, vamos lá. Convida o pessoal para ver, pô. Gente, entra em contato amanhã, fique ligado no Jornal do Comércio, no Diário do Amazonas, tem tudo online, com certeza, né? Jornal em Tempo. O Jornal em Tempo, o Diário da Amazônia. Diário da Amazônia, E o portal Olá Salve Salve. Vocês podem acompanhar. Obrigado ao Gilmar Couto Oficial, Júnior, né? Obrigado. Beleza, abraço. pessoal. Tchau, gente. Cá, Dudu, fiquem com essas imagens. Obrigado a vocês, um forte Os dois abraço. podem se aproximar. Fica lá, olhando lá, é lá que é o cenário. Vamos deixar o pessoal babar com essa imagem, meu irmão. Maravilha. Aqui é Ponta Negra, Manaus, Amazonas, Brasil. Esse nosso Brasil belo e amado, pouco conhecido. Você de qualquer lugar do mundo, saiba que aqui é Manaus. Aqui é o Rio Negro, o segundo maior rio em volume d'água da Amazônia. Não é uma coisa pouca, o Rio Negro. E por que ele é Rio Negro? Porque seu fundo é feito de minério. É uma coisa extraordinária. Eu fico extasiado e maravilhado, espero que você esteja exatamente como nós. Não é todo dia que você vê uma imagem como essa. Muito obrigado, saúde para todos, que Deus abençoe. Valeu, Gilmar Couto. Forte abraço a todos, até o nosso próximo encontro nos canais Gilmar Couto Oficial, tanto no YouTube quanto no Facebook e também no Instagram. Até mais!